queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Tome o seu assento. Eu acredito que você deve ter a sua Bíblia no seu celular. Abra ela rapidinho. No tema do nosso congresso, que está aqui na camiseta, João 17, 21. João 17, 21. Louvar a Deus pela vida do nosso querido coordenador geral, pastor Samuel Gonçalves, parabenizá-lo pelo lindo congresso. Também cada um dos líderes aqui estaduais, em especial parabenizar o pastor Frank, que coordena nosso congresso lá em Goiás, que é o maior congresso estadual que nós temos. E Deus seja louvado pela vida de todos vocês, também dos nossos queridos bispos, Bispo Samuel, Bispo Abner, todos dentro da visão do nosso querido Bispo Primaz. E Deus seja louvado por todos. João 17, verso 20, oração de Jesus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 21 de novo. Para que todos sejam, só as moças, para que todos creiam, sejam, ok. Essa é a única oração de Jesus que até hoje nós não conseguimos cumprir. Existe uma única coisa que Deus pediu, que a igreja jamais conseguiu cumprir, e aqui na terra, infelizmente, jamais conseguirá. Que todos sejam um. Infelizmente, o diabo, porque não conseguiu afastar muitos crentes da igreja, ele conseguiu pelo menos dividir a igreja em vários setores, para que essa única oração não se cumprisse aqui. Então hoje nós temos presbiteriana, metodista, quadrangular, Assembleia de Deus, todas com doutrinas diferentes, porque o diabo sabe que se todos nós fôssemos um, o que Satanás tentasse fazer no pensamento dele já seria frustrado, porque quando um povo está unido, só Deus para esse povo. Você já parou para pensar que o maior presente de Deus para o mundo foi a salvação, mas o maior presente de Deus para a igreja é o batismo no Espírito Santo? Você já parou para pensar o que seria se todas as denominações acreditassem no batismo no Espírito Santo? Você já parou para crer que parou para ver que essa é a única oração que Jesus fez, que nós não conseguimos cumpri-la literalmente? Mas dentro do que nós consideramos a nossa denominação, nós tentamos ela. Aqueles que entendem a palavra na sua totalidade, os dons do Espírito, aqueles que entendem a palavra na sua completa visão,
nós tentamos trazer essa unidade. Eu penso que o diabo tem algo para ensinar à igreja, que ele ensinaria com muita autoridade. Se eu pudesse, eu sentaria para aprender com o diabo, porque Jesus disse uma declaração muito importante. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ouça isso. Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Diga para alguém do seu lado: Jesus disse isso. Diga para alguém do seu lado: Jesus disse que o ímpio, diga aí para essa pessoa, é mais inteligente do que eu e você. Não é sábio, ele é mais inteligente. Porque o diabo, ele sabe do poder que existe na união. E você nunca vê demônio brigando com demônio, mas você vê crente brigando com crente. Você não entendeu? O diabo devia ser chamado para ensinar a igreja sobre o poder da união, porque a igreja não sabe mais o poder da união. E Jesus disse: o diabo sabe melhor do que vocês o poder da união. Jesus disse: vocês dizem que eu expulso demônios por poder de Beelzebu, mas Satanás não pode expulsar Satanás, porque um reino dividido não subsiste. Eu sei que você está olhando com essa cara de religioso, mas eu vou te dizer de novo: Jesus disse que o diabo sabe mais do que eu e você sobre união. Ok. Isso significa que existe algo que o mundo espiritual entende que nós não conseguimos compreender no nosso mundo. Eu quero que você, se puder, pegue o seu bloco de notas no seu celular. Eu quero que você anote isso, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu pensei que eu ia ter só um pouquinho mais de tempo. Vou pedir desculpa para quem vier atrás de mim, mas eu preciso entregar tudo que Deus me falou, então me desculpe. Diga para alguém do seu lado: só Deus para um povo unido. Só Deus. Deixa eu tentar ficar mais perto de vocês aqui, me ajuda aqui, deixa eu tentar melhorar isso aqui. É porque fica melhor que tem uma luz ali na minha frente que eu não consigo enxergar, irmão, desculpa. Aí ficou melhor. Só Deus para um povo unido. Só Deus. Você já parou para pensar que a razão pela qual a maioria dos divórcios acontecem é porque não existe visão? Um tem uma visão, outro tem uma visão, e quando existem duas visões no mesmo lugar, o que a gente tem? Divisão. Divisão, DI, prefixo. A palavra se divide em duas. Divisão, divórcio, diferente. Entenda isso aqui. Há um poder que existe na unidade e na união. Unidade não é união. Nós estamos aqui em união, ou seja, estamos todos juntos. Se você tem 10 sacos de batata, se você tem 10 batatas num saco, quando você olha para aquilo, você vê união, todas juntas. Mas quando você descasca todas elas, lava elas, descasca, põe no liquidificador, bate, o que você tem? Você tem unidade, não dá para saber mais qual que é uma. Todas são uma. União é estar comigo. Unidade é estar na minha visão. Unidade é eu estou junto de você. União é estar, é dizer eu estou junto de você. Unidade é dizer eu estou com você. Jesus fez uma declaração que todos vocês deveriam levar para sua casa, porque a maioria de vocês oram para que Deus dê para você a sua visão, para que Deus te ajude na sua visão, para que Deus cumpra a sua visão, ou seja, para que Deus faça você viver o fim que Ele te mostrou. Só que Jesus disse que o segredo da sua visão é você entender o poder da submissão
a uma visão maior. Poder da visão é a submissão a uma visão maior. O poder da visão é a submissão a uma visão maior. Leia comigo uma passagem, e eu quero que você guarde alguns versos. Gênesis 11, pegue aí na sua Bíblia, abra aí. Verso 1 diz assim, eu quero que você pegue e leia, abra aí, Gênesis 11, verso 1 em diante. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Todos nós sabemos a história da Torre de Babel, mas eu quero que você guarde algumas coisas aqui importantes. Eu quero que você anote isso aí. Os benefícios da submissão a uma visão maior. Não é a uma visão, é a uma visão maior. Porque eu acredito que se pelo menos 100 de vocês entenderem isso aqui, pelo menos 100 ministérios, 100 novas empresas, 100 casamentos foram salvos. Os benefícios da submissão a uma visão maior. Guarde isso. Nimrod, bisneto de Noé, ele é o homem que edifica a cidade de Betel e a torre, a cidade de Babel e a torre de Babel. Nimrod é um homem que edifica vários reinos, e um dos reinos que Nimrod edifica, mais tarde se tornaria Nínive. E Nimrod é bisneto de Noé. Noé é um homem visionário. A Bíblia diz que Noé, sendo avisado pela fé das coisas que se não via, construiu uma arca. E tudo que Noé fez, ele fez para Deus. Tudo que Nimrod fez para ele. O que Noé construiu foi para o reino de Deus. O que Nimrod construiu foi para si. O que Noé construiu foi para a salvação. O que Nimrod construiu foi para a perda. Por 5 vezes você vê aqui no texto: façamos para nós um nome, juntos, tocarmos os céus. Tudo aquilo que você faz e só beneficia você, Deus sempre vai destruir. Ok, não entendeu? Se a tua empresa, se o negócio que você quer abrir só vai beneficiar você, não vai beneficiar o reino de Deus, Deus vai destruir. Deus destrói tudo que não beneficia mais o reino dele. A maioria dos jovens hoje pedem para Deus abençoar a sua visão, e Deus quer saber: o que eu vou ganhar com isso? Pergunte para alguém do seu lado: o que Deus vai ganhar com isso? Olha para mim, se Deus te der mais seguidores, o que Deus vai ganhar com isso?
Essa é boa. O que Deus vai ganhar com isso? Se Deus te der mais influência, o que Deus vai ganhar com isso? Você quer ver só? Pergunta para alguém do seu lado: se Deus te der mais dinheiro, o que Deus vai ganhar com isso? Você nem é dizimista fiel. Ok. Eu não vou ficar em 30 minutos, me desculpe, me perdoe. Mas infelizmente, você pede para Deus uma coisa e Deus está falando: não é você que está esperando em mim, eu que estou esperando em você. Eu abençoo o projeto quando eu vejo e aprovo o intuito. Deus não tem nada contra você ter dinheiro, Deus tem contra o dinheiro ter você. Sabe como é que eu sei que o dinheiro tem você? Quando tudo que você faz é motivado pelo dinheiro. Você só vai pregar se ganhar oferta, só pastoreia se ganhar dinheiro. Você foi aprovado para entrar numa empresa que ganhava pouco, e por conta da falta de visão não foi, porque você queria ganhar muito, mas o conhecimento que você ia ganhar lá, você não ia ganhar numa empresa que te pagasse muito mais. E o conhecimento vai gerar o dinheiro. E Deus está falando: porque você sempre valoriza você, eu nunca vou dar para você o que é seu. Ok, você não entendeu? Quando você chegar no teu estado, você vai entender isso aqui. Pergunta para alguém do seu lado: o que Deus vai ganhar com isso? Se Deus não ganhar nada, já era. Jesus faz uma declaração muito importante, mas antes disso, eu quero que você guarde isso. A Bíblia diz que Noé constrói a arca para si. Flávio Josefo vai dizer uma coisa interessante: Nimrod, que não passou pelo dilúvio, ele constrói a Torre de Babel pelo medo de passar por um possível dilúvio. Ele herda o medo dos seus antepassados. Eu li outro dia uma matéria interessante na BBC, que alguns dos judeus, bisnetos e netos dos que sobreviveram ao Holocausto, tiveram seu código genético alterado. Ouça o que eu estou falando, minha esposa é biomédica, ela sabe que isso é impossível. Estou falando de uma matéria que eu li na BBC. Tiveram seu código genético alterado, porque eles herdaram medos e traumas dos pais e avós deles. Por conta de quem passou no Holocausto, eles herdaram medo de uma coisa que eles não passaram. Entenda o que eu vou te falar: a maioria de vocês tem medo de passar por uma coisa que você nunca passou e você nunca vai passar, mas você sempre ouviu alguém falou que passou. Isso aqui é só para 10. A maioria de vocês tem medo de uma coisa que você ouviu alguém falar que passou. Você tem medo de passar, e o teu medo é o que está te segurando. Porque ao invés de você andar sobre as águas, você está no barco com medo de arriscar. Pense comigo, você está no 10º andar de um prédio. O prédio está pegando fogo. E aí lá embaixo você tem uma cama e os bombeiros dizendo: pula! Você tem o fogo atrás, você tem a salvação embaixo, mas você tem medo de pular e morrer. Mas espera aí, você não vai pular e morrer. Você talvez vai quebrar 2 pernas, fraturar uma costela. Mas é melhor quebrar uma perna, fraturar uma costela, do que ficar com queimadura de 3º grau, na melhor das hipóteses. Em outras palavras, é melhor você sofrer mais e ganhando mais, do que ficando e tentando garantir e não ter nada. Às vezes você não entende, Deus nunca disse para você que Ele ia mostrar o caminho todo, por isso que Ele te chamou para andar pela fé. Ele ia te dar a visão, e o primeiro passo você tem que dar. E você tem medo de coisas que nunca vão acontecer com você. Mas uma coisa eu quero que você guarde: Noé é um visionário. Nimrod, seu bisneto, é um visionário. Não importa o fim dos dois, um construiu para perdição, outro para salvação. Um teve um bom fim, outro teve um mau fim. Não importa, uma coisa é fato: os dois são visionários. Um visionário sempre gera outro visionário. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, que eu vou fechar o olho, porque eu sei que tem gente aqui que não vai concordar com o que eu falo, mas não tem problema. A Bíblia diz o seguinte: que sem revelação, sem profecia, o povo perece. Na tradução mais correta, sem visão o povo perece. Sem visão o povo adoece. Sem visão o povo enfraquece. Em outras palavras, sem visão o povo deprecia. Eu sei que eu vou falar aqui e vai pegar em muito pastor aí, mas não tem problema, não estou ofendendo ninguém. Mas eu vou te falar do que a palavra de Deus diz. Depressão não é problema físico.
Porque você não é o seu corpo, você é espírito. Você foi feito à imagem e semelhança de um Deus que é espírito. O que você alimentar mais vai alimentar o teu corpo. Você sabe qual que é a razão de toda a depressão? Falta de visão. Porque quando tem algo que te chama a sair da cama todo dia, não tem motivo que Satanás pode criar para te segurar na cama. Ok? Você não precisa de terapia, você precisa de libertação espiritual. Eu fiz por 8 anos terapia e não resolveu, e 8 meses orando em línguas estranhas, o Senhor me libertou. Porque quem ora em espírito edifica a si mesmo. Eu sei que você pode vir com todo o seu doutorado, mas a paz de Deus excede todo entendimento e para você. Ela excede todo entendimento. Eu não tenho que pagar nada. Eu fiquei com raiva que o dinheiro que eu dava para o doutor Adriano eu podia ter injetado na igreja. Eu estou falando para você, porque se você não tem visão, você se deprecia. Depressão é um problema altamente espiritual. Não, mas isso é uma química do corpo, você precisa de terapia. Larga a mão de graça, que você precisa de meditação e aplicação da palavra. Tenha uma visão te leva para frente, uma visão te motiva. Quando você entende que melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas, larga a mão de graça. A gente tenta dignificar o pecado, dizendo o seguinte: não, mas ele passou por traumas, foi estuprado. Eu conheço gente que passou por mais do que muita gente que de vocês passou, e nunca virou adúltero, nunca virou mentiroso, nunca virou drogado. Eu conheço gente que foi estuprado, ele foi abusado, ele foi roubado e virou pregador, ele não teve depressão, e gente que passou por menos quer se depreciar. Isso é uma falta de visão. Sem visão, sem revelação, o povo perece. Você já viu uma pessoa dar Deus e amor com depressão, irmão? Porque esse povo ora, eles têm visão de Deus, eles sabem melhor as coisas que Deus está para fazer. E a gente tenta dignificar o pecado ou acomodar a nossa miséria porque a gente não acredita mais na Bíblia. Porque um pastor não consegue aplicar a Bíblia, ele tenta dignificar a miséria dele. Não, é normal ter depressão. Não é normal ter depressão. Se você é salvo, lavado no sangue de Jesus. Opressão é uma coisa, depressão é outros 500. Opressão a gente passa toda semana, o jardim de Getsemane, mas a gente tem um anjo que fortifica a gente fala: não, visto a proposta que é melhor, eu vou suportar a dor da cruz, porque eu sei que melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. Então a gente tenta mudar a palavra para confortar a nossa miséria. E sem visão o povo perece. Ou seja, você tem que ter algo que te motive. Agora entenda isso aqui: um visionário gera um visionário. Presta bem atenção, meu irmão. Inevitavelmente você é consequência do ambiente que você frequenta. Mesmo que o ambiente possa não te influenciar, ele ainda assim te influencia. Você já percebeu que tem gente que perto de você te deixa depressivo? Gente perto de você te deixa estressado, mas gente perto de você te deixa visionário. Gente que só fala do passado te deprecia. Gente que só reclama do presente te estressa. Gente que só fala do que está para conquistar te dá esperança. Olha bem para mim, você não tem noção do tanto de gente hoje que adora a Deus, esperando que a adoração vai resolver uma coisa que não tem nada a ver com a adoração. É problema de visão. Você parou de enxergar o que Deus tem para fazer, e porque você não tem mais visão, você tenta fazer com que a adoração te motive, mas não é a adoração que te edifica. O que te faz avançar é a visão. Sem visão o povo perece. A tradução mais correta é essa: sem visão. Não é sem revelação, sem prover, é sem visão o povo perece. Então é preciso ter uma visão para que a gente seja um. É preciso ter uma visão. Pense nisso comigo. João 9, Jesus passa. Quem está ouvindo, diga amém. João 9, Jesus passa numa cidade, e os discípulos olham para um cego e perguntam: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele, seu pai ou sua mãe? Irmão, olha que pergunta mais idiota. Quem pecou para que ele nascesse cego? Quem pecou para que ele nascesse cego? Nascesse. Seu pai, sua mãe ou ele? Como é que ele pecou para nascer cego? Como é que alguém peca no útero? Você não entendeu? O que tem de gente querendo arranjar explicação para um problema que não tem explicação? Jesus diz: ele nasceu cego porque eu quis. Não está escrito. Lê o texto. Ele nasceu cego para que as obras do Pai
se manifeste na vida dele, para que a glória de Deus seja manifesta. Eu quis que ele nascesse cego. Deus disse para Moisés: Moisés, quem criou o cego? Quem criou o surdo? Ou seja, eu te fiz com esse problema, porque o teu problema é a oportunidade de eu manifestar o meu poder. Eu te fiz ser meio inteligente e ser casado com uma pessoa mais inteligente do que você, porque você é a beleza, a outra é o cérebro pensante. Ok, tudo bem. Eu te fiz ser meio feiozinho, que era somente para alguém que tivesse visão, gostasse de você. Ok, tudo bem. Jesus não tira aquele homem de João 9 da sua cidade para curar ele. Jesus cura ele ali. Marcos 8, Jesus passa em Betsaida. Ele tira um homem pela sua mão, e quando tira da aldeia, Jesus cura ele. Por que Jesus cura um tirando ele e não cura o outro tirando ele? Por uma simples razão: um cego nasceu de nascença, o outro ele não era cego de nascença, ele ficou cego. E Jesus, para restaurar sua visão, tira ele da cidade, porque o problema da visão dele era o lugar que ele estava. Ele estava numa cidade cega, porque Jesus amaldiçoou Betsaida, porque Jesus fez sinais em Betsaida e ninguém acreditou nele. E porque ele era um homem no meio de uma cidade cega, a cegueira da cidade deixou ele cego. E Jesus tira o cego da cegueira, porque não dá para Deus querer te dar visão se você continua ouvindo gente cega, se aconselhando com gente cega, repostando vídeos de pastores cegos, meu Deus, ouvindo gente. Veja, você é um reflexo do que eles são. Então você tem que andar com visionários, com gente que sabe o que quer, porque essas pessoas te inspiram, te motivam. Alguém fala: hoje as pessoas fizeram da pregação uma coisa motivacional. Larga a mão de falar bobagem, cara, de besteira. A Bíblia é motivacional, a Bíblia é um livro de promessas, não é um livro de juízos. Ela fala os juízos, mas ela fala mais as promessas. Ok, pega o teu diploma, pega o teu PhD, o quanto você quiser. A Bíblia é um livro de promessas, a Bíblia é um livro de visão. Ela te impulsiona. Sem visão, povo. Irmão, Jesus nunca falou muito sobre pecado. O que ele mais falou foi sobre os benefícios. Mas o que eu quero que você guarde sobre esse texto que a gente leu é algo importante. Jesus fez uma declaração importante. Eu quero que você guarde isso aqui. Diga para alguém do seu lado: Jesus disse: se você não foi, mais alto aí, se você não foi. Não, gente, mais alto, você estava até agora gritando. Diga: se você não foi fiel ao alheio, você não terá o que é seu. Olha o que Jesus disse. Jesus disse: se você não foi fiel no que é do outro, você não terá o que é seu. Duas coisas Jesus está dizendo aqui. Primeiro, o que é teu eu não te dei, eu segurei. E o que você tem na tua mão não é teu, é de outro. Se você cuidar bem do que é do outro, eu vou te dar o que é teu. Ou seja, você está morando numa casa que pensa que é tua porque está no teu nome. Essa casa é ruim, você sabe, não é o melhor da terra. O melhor ele tem para te dar. Ele diz: se você cuidar bem dessa casa, eu vou te dar o que é teu. Essa casa é de... Não, mas está no meu nome. Deus diz para Josué: te darei cidades que você não construiu e vinhas que você não plantou. Alguém acha que é dele, eu vou dar para você. Vou transferir a riqueza do ímpio para o justo. Quando você voltar para o teu estado, você vai entender isso aqui, mas tudo bem. Olha o que Deus disse: o que é teu não está na tua mão, o que é teu está comigo. Teu salário que você sonhou ter está comigo. A vida que você sonhou ter está comigo. E eu só vou dar o que é seu quando você cuidar do que é alheio, quando você cuidar do que é do outro. Por isso que se você não dizima, como é que você vai prosperar? Quando você não cuida do que é do outro, como é que você vai ter o que é teu? Ok. Quando você chegar em casa, você vai entender isso aqui. Jesus está dizendo o seguinte: que se você não cuida da visão do outro, Deus nunca vai te dar a sua visão. Você ora para Deus te dar uma casa própria, você nem pintou a parede da casa que você mora de aluguel. Você ora para Deus te dar um carro próprio, quando você usa o carro dos outros, você nem entrega e devolve ele com o tanque abastecido. Você ora para Deus te melhorar o salário. Quando você, irmão, pega dinheiro com os outros, você nem devolve. Quando devolve, é nas Casas Bahia, suaves prestações no carnê. E Jesus disse: eu nunca vou te dar o que é teu. Ou seja, eu faço um teste.
Eu não vou te dar a tua empresa se você não cuidar bem da empresa do outro. Ouve bem o que eu estou te falando. A maioria de vocês tem projeto de abrir o teu negócio próprio. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vou te dar o que é seu, o que é próprio, se você não se submeter à visão de alguém. Porque eu sei que você é de confiança quando eu vejo você cuidando bem do que é o do outro. Está na sua Bíblia, você que não leu. Se não foste fiel no que é alheio, como tereis o que é vosso? Eu vou deixar isso aqui até isso que penetrar no teu coração. Como é que eu vou te dar a sua igreja se você não é um bom copastor? Ok. Como é que eu vou te dar? Meu Deus, como é que eu vou te dar? Oh, meu pai, como é que eu vou te dar influência se você não protege a influência dos outros? Quando falam mal dos outros, você não blinda os outros. E você pede para Deus te dar influência. Me faz conhecido, você não protege quem é conhecido. A gente quer ser um? Sim, para ser um tem que estar debaixo de uma visão. Você tem que entender que quando você se submete a uma visão maior, você está dizendo: Senhor, eu sou de confiança para o Senhor me dar a minha visão. Senhor, eu sou de confiança para que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor prometeu para mim. O Senhor me colocou agora eu podia te dar tantos exemplos. Eu podia te falar de Josué e Moisés, podia te falar de Ruth e Noemi, mas eu vou te dar só de um exemplo aqui sobre submissão a uma visão maior. Você lembra que Abraão engravidou Agar? Sara trouxe Agar. Irmão, a Bíblia tem coisa, irmão, que dava um roteiro de novela mexicana, irmão. A empregada grávida do patrão, e foi a mulher que colocou a empregada para deitar com o patrão. Isso é coisa, meu irmão, que só na Bíblia vai explicar. E tudo morando na mesma casa. Aí ela se deita, ela engravida. Você lembra, começa a ter uma discórdia entre as duas. Agar foge para o deserto. Quando ela foge para o deserto, me dá uma água. O anjo de Deus, o anjo do Senhor, uma teofania, Deus olha para ela e fala: você está indo para onde? Está indo para onde? Irmão, toda pergunta que Deus faz é retórica, porque Deus sabe de tudo. Então toda pergunta não é para você, não é para ele saber, é para você saber. Adão, onde estás? Eu sei onde é que você está, eu quero saber, você sabe onde você está? Moisés, o que tem nas tuas mãos? Eu sei que você tem na tua mão, mas você sabe o potencial que eu te dei? Então toda pergunta de Deus é retórica. Agar, o que fazes aí? Em outras palavras, garota, o que você está fazendo aí? Você está grávida de uma criança. Olha o que o anjo falou: eu vou fazer do menino uma grande descendência, um povo forte. Mas volta para sua senhora e submeta-se à visão dela, se humilha a ela. Por quê? Porque por 14 anos Ismael comeu da comida de Sara. Sara não era uma mulher pobre, uma mulher milionária. Por 14 anos Ismael vestiu da roupa feita das ovelhas do rebanho de Sara. Por 14 anos Ismael dormiu na cama da casa de Sara. Por 14 anos Ismael bebeu da água e do vinho de Sara, do leite dos rebanhos de Sara. E Deus dizendo para ela: volte para lá, porque eu vou te dar uma visão. O que está no teu ventre eu vou fazer ser grande. Visão, o que é visão? É você ver o teu fim do início. O que está no teu ventre vai ser grande, e vão temer a criança que está no teu ventre. Mas para isso, volte para lá e submeta-se à tua senhora. Obedeça a ela. Se ela mandar você limpar a casa, limpa a casa. Se ela mandar você passar roupa, passe a roupa. Se ela mandar você lavar os pratos, por quê? Porque a provisão para a tua visão está na casa de alguém que tem uma visão maior do que a sua. Ouça o que eu vou te falar: a provisão para a sua visão está na vida de alguém que tem uma visão maior do que a sua. A provisão para a sua visão está na vida de alguém que tem uma visão maior do que a sua. O dinheiro, os contatos, as pessoas, a influência, o conhecimento para você viver a sua visão está na vida de alguém que tem uma visão maior do que a sua. A pergunta é: você consegue entender que Deus só vai te dar isso se você se submeter à visão maior de alguém? Pense nisso comigo. Hoje a gente tem tudo quanto é igreja, principalmente no Rio de Janeiro, que é um estado que a gente vê mais isso. Você já viu o tanto de igrejazinha pequena, com um monte de nome diferente que tem em cada esquina, meu irmão? 10 pessoas, e você fala: nossa, está vazio. E o povo lá dentro está: caramba, está cheio. 5 pessoas, e você: meu Deus, faltou o povo hoje. E quem está lá dentro? Hoje todo mundo veio.
Por que você tem um monte de igreja hoje pequena e um monte de gente se chamando de apóstolo não sei do que lá, bispo não sei do que lá, e é um monte de igrejinha assim, 5, 10, 15 pessoas? Porque essas pessoas decidiram viver a visão delas sem se submeter a uma visão maior. E aí o que aconteceu? Eles abriram uma igreja, lá dentro tem fogo, Deus não tira os dons, tem talentos, mas não existe crescimento. Por quê? Porque ninguém ali se submeteu a uma visão maior. Então você tem um monte de pequenos generais, quando eles poderiam ter se tornado grandes sargentos. Irmão, o que você prefere ser? Um pequeno general ou um grande sargento? Você quer ser um pequeno funcionário ou um grande gerente? Eu quero que você mude a tua visão para que você entenda o porquê que Deus quer que nós sejamos um. Porque somente quando nós formos um, Ele vai dar para você aquilo que Ele te prometeu. Porque quando nós somos um e estamos debaixo da mesma visão, trabalhando na mesma coisa, todos nós vivemos individualmente cada promessa. Olhe bem para mim, alguns de vocês ainda não prosperaram, porque você se nega a se submeter a uma visão maior do que a sua. Você se nega a submeter a alguém maior do que você. Você não entende o seguinte: como é que você quer ser cheio se você não está do lado de alguém que transborda? Como é que você quer transbordar se você não tem ninguém para depositar sobre você? Deus te chamou para ser cabeça, mas você não vai nascer cabeça. Aceite e agradeça enquanto você é cauda, porque pelo menos enquanto você é cauda, você tem alguém te direcionando para onde ir, você não vai se enfiar no lugar errado. Eu quero que você mude e entenda, não é o diabo que te colocou nessa situação. Submissão a uma visão não é rebaixamento, é promoção. Jesus no jardim de Getsêmani submeteu a sua visão à visão do Pai. Ele disse: todavia seja feita a tua vontade, a tua visão, não a minha visão. E por conta disso, Deus o Pai colocou o seu nome acima de todo nome. Irmão, quando você submete a visão do teu patrão, do teu empregador, do teu pastor, da pessoa que você ama, quando você obedece, não é quando você só obedece a ele. Eu não estou falando de obedecer a ele, eu estou falando de você abraçar a visão dele. Quando você submete a visão de alguém maior do que você está fazendo Deus te olhar e falar: agora você está de confiança e eu vou te dar a tua visão. Quando você ajuda o ministério de alguém a construir, o ministério que você ajuda a construir, vai construir você. Por isso que eles são pastores, apóstolos pequenos, porque eles nunca construíram o ministério de alguém. E quando você não constrói o ministério de alguém, você não tem nenhum ministério construindo você. Quando você não constrói a empresa de alguém, nenhuma empresa constrói o seu currículo. Quando você não constrói a carreira de alguém, a carreira de ninguém constrói no seu conhecimento. Então você não tem que orar assim: Deus, dá para mim o que eu preciso. A pergunta é: Senhor, me mostra qual que é a visão que eu tenho que me submeter. Porque o Senhor colocou alguém na minha vida para ser um pai espiritual, um pai de negócios. O Senhor colocou alguém na minha vida que é para me instruir, não é para me rebaixar, não é para me humilhar, é para me promover. Porque eu posso saber muito melhor do que ele, mas não adianta, o brilho de cada um é um. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. O que eu faço você não pode fazer, e você faz aquilo que eu nunca vou conseguir fazer. Você prega de um jeito que ninguém mais prega, você canta de um jeito que ninguém mais canta, você vende de um jeito que ninguém mais vende, você pastoreia de um jeito que mais ninguém pastoreia. Então, se você entende a beleza de você se submeter à visão de alguém, você entende que o poder para você viver a promessa de Deus não é oração. Irmão, vou lhe dizer uma coisa que eu sei que você não vai gostar, não vai aceitar, mas eu vou te falar porque está na Bíblia. A oração move os céus, mas ela não abre os céus. O que abre os céus é obediência. Oração move, oração põe o céu para trabalhar, para preparar. Mas o que faz Deus derramar uma bênção sobre vós é obediência. Trazei, derramarei sobre vós. Eu vou derramar o que eu já preparei, o que eu movimentei. Vocês têm orado para mim preparar. Isso aqui é uma palavra de ofertório para alguém guardar depois, hein? Vocês têm orado para mim guardar. Mas o que eu tenho preparado para vocês eu não posso dar, porque vocês não são fiéis a uma visão maior. Quando vocês me obedecerem, eu vou derramar sobre vocês o que eu tenho segurado há muito tempo. Eu vou dar o salário que você merece, a casa que você merece, o emprego que você merece, o carro que você merece, a influência que você merece. Mas a questão é: qual a visão maior que você está se submetendo? Você não pode se submeter a uma visão, submeta-se a uma visão maior. Agora pega isso aqui comigo.
Existe um lugar que a sociedade criou para insubordinados, chamado prisão. Sabe qual que é o lugar que te espera se você continuar insubordinado à visão de alguém? Prisão. Eu vou para a cadeia? Vai. Tua vida financeira vai ficar presa. Meu Deus. Prisão. Você não consegue se movimentar, não vai muito longe. Não consegue ir muito longe. Teu ministério vai ficar numa prisão, não prospera. Tua igreja não prospera. Tua casa não prospera. Deus garante que Ele não vai te dar o que é valoroso, o que é valioso, se você não enxergar valor no que tem na vida de alguém. Pergunta que eu te faço, olha bem para mim. Alguns de vocês aqui são diáconos, presbíteros. Como que você tem cuidado da visão do outro? Sabe por que a tua igreja ela não cresce? Não é porque o teu pastor não ajuda, teu pastor faz demais, ele prega, só que você não consegue submeter a visão dele. Agora, vamos entrar nesse texto aqui, e eu vou terminar aqui em 20 minutos, só para você entender algo poderoso aqui. Abre aí comigo de novo, Gênesis 1, e acompanhe comigo, porque eu quero que você entenda 4 benefícios de se submeter a uma visão maior do que a sua. Eu vou esperar você abrir no teu celular, tá? Irmão, se você não tem celular na Bíblia, se você não tem a Bíblia no teu celular, você não está em pecado, você está profanando, irmão, porque depois de tanta coisa que a gente viveu, de benefício, tanta coisa boa, irmão, eu vou falar a verdade, irmão, eu achava interessante, quando lançou Bíblia digital, um monte de gente falava, isso é coisa do diabo. Irmão, a Bíblia tem que estar no coração, não é debaixo do braço. Porque eu conheço de gente que está com a Bíblia debaixo do braço, o braço que ele põe a Bíblia, ele põe na mão na mulher do outro, mas vou ficar quieto, tá bom, ok. A Bíblia tem que estar no coração, então não importa se ela está no aplicativo, se ela está no celular, ela tem que estar no coração, não é? Acho que a gente devia fazer uma Bíblia do culto, porque ajudava a nossa, né, até dar ideia para o bispo pobre, ver se ele consegue fazer, porque seria interessantíssimo isso. Pense nisso comigo, Gênesis 11:1. Eu estou falando aqui para poucos, não é para muitos, mas os poucos que eu estou falando vão voltar para cá e vão começar a viver a sua visão. Esse é o ano que Deus vai destrancar prosperidade na sua vida. Antes que eu continue, eu vou te dar 4 benefícios que você vai ganhar se você entender isso aqui. Antes que eu continue, diga aí para 4 pessoas, se você entender isso aqui, esse ano você prospera. Estou falando sério. Eu não estou falando isso para você gritar, se quiser gritar, grita, mas eu estou falando isso aqui é verdade. Se você entender essas 4 coisas, você vai entender o quanto que você vai prosperar. Deus tem muito para te dar, se você se submeter a uma visão maior, se você ajudar a sua pastora, se você ajudar o seu líder de diaconato, se você ajudar na EBD, se você ajudar no ciclo de oração, se você ajudar mais no teu trabalho, se você fizer hora extra, você vai entender 4 coisas que Deus vai te dar, tá bom? Quem está sendo abençoado aí, dá um amém bem alto aí. Amém. Gênesis 11, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. Anote isso aí. Primeiro benefício de se submeter a uma visão maior: você descobre novos métodos rápidos e sólidos quanto os antigos. Você descobre novos métodos rápidos e sólidos tanto quanto os antigos. Novos jeitos de fazer a igreja crescer, rápido, mas sólido, tão quanto os antigos. Aquela igreja é inchaço, está crescendo rápido. Cala a boca, para de falar bobagem. Você não sabe se talvez eles não tiveram uma visão que eles estão pegando tijolo por pedra e betume por cal. Veja, olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Nunca havia sido inventado tijolo antes. Eles acabaram de inventar o tijolo. A invenção do tijolo foi na Torre de Babel. E eles descobriram que o tijolo com o betume e as escavações, a arqueologia até hoje prova que foi uma construção tão sólida que o sol da Palestina, o sol do Oriente Médio não conseguiu derreter o piche. Não derreteu, não é o piche que a gente usa hoje. Eu estou falando de outro tipo de construção. Porque eles estavam unidos na mesma visão. Vamos todos juntos construir uma torre. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar numa visão, construir uma torre. A gente desenvolveu um método novo, rápido, mas melhor do que isso, sólido.
olhe bem para mim que eu vou te falar. A Bíblia diz: eu vos restituirei os anos consumidos, não é o fruto. Os anos quer dizer, o que não aconteceu em 10 anos, eu vou fazer em 10 meses. Eu vou diminuir o tempo. O que não houve em 10 meses, eu vou fazer em 10 semanas. Só alguns entenderam, mas o que não houve em 10 semanas, eu posso fazer em 10 dias. Mas o que não houve em 10 dias, você não crê que eu posso fazer em 10 horas? Eu vou diminuir o tempo quando você se submeter a uma visão maior do que a sua. Então qual que é o primeiro benefício que você tem quando você se submete a uma visão maior do que a sua? Você descobre jeitos novos, rápidos e sólidos de edificar e construir. Segunda coisa, você descobre, anote aí, você descobre talentos que nunca descobriu que tinha. Eles descobriram uma coisa: somos inventores. Por quê? Nunca inventamos tijolo, descobrimos um talento que não tínhamos. Gente, você não tem noção, mas tem talentos e dons em você que você não sabe que tem. Tem talentos de marketing, de administração, tem talentos de ensino da palavra. Ah, eu não sei ensinar, cala a boca, não seja o teu pior inimigo. Se você submeter a um ótimo professor, daqui a pouco você vira um ótimo professor. Para de falar bobagem. Tua vida está sendo acabada por conta da tua língua. Você é o autor da tua miséria. Para de falar, eu não sei fazer. Você não sabe porque fala. Quando você se submete a uma visão maior, o que você não sabia, você começa a descobrir: meu Deus, eu tinha talento. Posso não fazer tão bem quanto o outro, mas eu tinha talento. Davi era um homem bonito, a Bíblia diz, ele era um homem de guerra, ele era músico, mas era um homem que sabia fazer negócio, ele era um homem de boa fala, ele era um homem que sabia negociar. 4 dons, o melhor dele é que ele era um adorador, não que ele era um guerreiro, guerreiro ele era bom, mas o melhor de todos é que ele era um adorador. Mas entenda isso, não é só porque você tem uma coisa melhor que você não tem que usar as outras. Use a tua coisa melhor como objetivo principal do teu ministério, da tua visão. As outras vêm para te auxiliar. Eu não canto tão bem quanto alguns cantos, mas eu canto se precisar cantar, eu canto. Minha esposa não canta, mas se ela precisar cantar, ela canta. E é isso que você tem que entender. Você vai descobrir dons e talentos em você que você nunca pegou. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa aqui, olha bem para mim. Hoje você sofre porque você não sabe fazer uma coisa que na verdade você tem o poder para fazer, você só não sabe. Você quer ver que interessante? Vou melhorar isso aqui. Quem aqui já tentou copiar a receita de um livro de receita e no final deu errado? Levanta a mão, seja honesto. Sabe por quê? Porque você entendeu uma coisa: não é você fazer o que está escrito, é você ter a habilidade, o talento, o dom. Quando você tem o talento, o conhecimento, ele aprimora o seu talento. Mas como que eu sei se eu tenho talento? Eu não sei te explicar isso, mas você tem que entender isso aqui. Quando você se submete a uma visão maior do que a sua, Deus mostra dons, talentos. Deus mostra que você tinha graça para com o seu aplicativo, com o teu telefone, fazer marketing digital e ganhar milhares de reais no ano, e ganhar milhares no computador, e isso ser a sua terceira, quarta. Eu não creio que Deus chamou para ter uma fonte só de renda. Deus deu 4 rios para Adão. Deus deu 4 fontes de renda para uma coisa só frutificar. Agora, pense nisso comigo. Alguns de vocês querem ser ótimos em 2 trabalhos. Você quer ter o teu trabalho e quer fazer uma fonte de renda extra. Você não vai ter a fonte de renda extra. Eu vou arrancar a capa de alguém, mas tudo bem. Meu Jesus. Alguém me protege, que alguém vai me bater depois quando eu sair daqui. Mas eu vou falar. Sabe por que você está tentando ter 2 fontes de renda e não prospera? Porque você sequer é bom em uma. Se você não é fiel no que é alheio, como é que você vai ter o que é teu? Você não entendeu? Se você não é bom naquele trabalho que te assinou a carteira, que paga o teu salário, como é que você vai ser um bom vendedor daquela coisa que você vê na internet? Olhe para mim, eu estou te falando para você parar de ser bobo e perder tempo. Abra mão da sua visão pequena agora, sirva uma visão maior, porque a visão maior vai te dar uma visão maior. Eu sei que você esperava eu falar, você vai abrir o teu emprego esse fim de semana. Alguns aqui, você vai voltar para o teu estado e vai fechar aquele teu outro emprego, e você vai ficar só em um emprego, porque você não é bom em um, você não consegue prosperar em 2. É de Deus, vai vir automático. Quando você ficar bom em um, o segundo vai vir automático. Alguém no teu emprego vai olhar e falar: rapaz, vamos montar uma consultoria,
vamos montar uma empresa disso. A gente não tem que sair daqui, a gente faz na nossa hora extra, porque a gente já adquiriu tanto conhecimento aqui, Agora esse é o terceiro benefício, anota isso aí. Terceiro benefício que você tem quando você se submete a uma visão maior, é que você ganha conhecimento. Eles aprenderam a construir cidades e torres, e eles nunca tinham construído torre. Eles nunca tinham construído torre. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Alguns de vocês, eu vou ser sincero, você ganha pouco, mas para quem você trabalha, você faz essa pessoa lucrar muito, e você está indignado. Bobagem. Bobagem. Porque o que você está ganhando é conhecimento. Quem está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro. Ele pega o lucro, você sabe o pulo do gato. Não entendeu? Você faz ele faturar milhões, e você fatura algumas centenas. E você fala: Senhor, eu estou sendo injustiçado. E Deus está falando: não é injustiça, é eu te ensinando, seja fiel no que é. Por quê? Porque daqui a 2 meses ele vai fechar um contrato, que você vai aprender uma coisa nesse contrato que não tinha aprendido antes. Você vai fechar uma coisa nessa negociação, nessa nova fase da empresa, que você não sabia antes. E eu estou te segurando aí para você aprender mais um pouco, para ganhar conhecimento. Porque depois que você ganhar o conhecimento que você adquiriu construindo uma torre para Nimrod, você vai poder construir uma torre para você mesmo. Olha que eu vou te falar isso aqui. Não ache que é o diabo que está te segurando onde você está. É Deus dizendo: eu estou te dando aí primeiro, fazendo você entender novos talentos que você tem. Estou te dando novos métodos rápidos e sólidos, mas eu também estou te dando conhecimento. O conhecimento que você está usando para fazer alguém enriquecer e prosperar, você vai enriquecer e prosperar. Aliás, 2 pontos: se você enriquece alguém, os dois enriquecem. É impossível você fazer alguém crescer e você não crescer junto. Alguém pode ter ganhado dinheiro através de você, mas você também ganhou alguma coisa, você ganhou conhecimento. Se você faz a tua igreja crescer, os dois crescem. A tua igreja cresce e você cresce na fé, nos dons, você cresce na palavra. É impossível. Veja, não foi Labão que cresceu, foi Jacó que fez Labão enriquecer. Mas enquanto Jacó fez Labão enriquecer, Labão também fez Jacó enriquecer. Um enriqueceu ao outro. Por isso que gente que sai e abre um ministério próprio é idiotice, porque enquanto você está debaixo de um ministério maior, você sempre garante que não haverá limite para o teu crescimento. É por isso que eu nunca vou sair de Madureira. É por isso que você nunca pode sair de Madureira, porque é idiotice se você querer se tornar um pequeno bispo, um pequeno apóstolo, quando você pode se tornar um grande pastor presidente, um grande líder de jovens, um grande homem de negócios, influenciador do reino de Deus, se submetendo a uma visão maior. Eu já estou terminando já estou terminando. Quarto e último que eu quero que você entenda. Aliás, só fazer uma observação aqui. Posso dar só mais uma coisa? Diga amém. Se você está num lugar e não está enriquecendo, saia desse lugar. Olha bem para mim. Me ajuda aí. Não olha para mim. Faz esse favor, não olha para mim. Não olha para mim. Olha para quem está do seu lado. Olha dentro dessa pessoa. Fala assim: se onde você está, você não está enriquecendo, olha bem no olho dela e diga assim: sai de lá. Peraí, eu vou te dizer uma coisa aqui que eu quero que você preste atenção. Diga para mim do seu lado: se a igreja onde você congrega, você não está enriquecendo, sai dela. Algum pastor presente falou: Deus me livre. Não, sabe por quê? Olha bem para mim. Quando você está debaixo da mesma visão, você dá o melhor de si e você enriquece o lugar. Quando você faz algo enriquecer, você automaticamente é enriquecido. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira, ela deu folhas, mas não deu frutos. Ela recebeu muito, devolveu pouco. Quando você é o tipo de pessoa que só recebe mais e devolve pouco, você está em maldição. Você não produz. Por que eu estou falando isso? Porque talvez alguns de vocês aqui são o impedimento daquele lugar para crescer.
Porque aquele lugar não cresce, porque não tem ninguém debaixo da visão para poder fazer crescer, não tem funcionários debaixo da visão para fazer crescer, não tem jovens naquele grupo de jovens para fazer crescer. É por isso que às vezes um grupo de jovens na igreja cresce quando algum jovem sai, porque quando alguém que não estava na visão e não estava dando o melhor sai, quem entra e dá o melhor, o grupo cresce, e em compensação ele cresce, e os dois crescem, e às vezes você é a consequência da igreja lá não está crescendo. Vou ficar quieto aqui, porque alguém não gostou do que eu falei. Deus me livre, pastor, então foi para você. Porque se você sabe que o teu pastor ganha muito através do teu ministério, você vai falar: eu vou continuar apoiando e abraçando e me submetendo à visão dele. Por quê? Porque enquanto eu prospero o reino dele, o ministério dele, ele vai ser usado para prosperar o meu reino, o meu domínio, e juntos nós vamos prosperar o reino de Deus, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele está sobre... Ok, não vou continuar porque religiosidade é complicado. Mas quarto, e eu termino com esse. Qual que é o quarto benefício de você submeter a uma visão maior? Gente, quem não leu, vai ter que pegar a Bíblia e ler. Mas quem já estava com a Bíblia, lê de novo. Mas eu quero que todo mundo leia em voz alta aqui. Gênesis 11, mesmo texto, verso 6. Verso 6. Essa é uma das declarações mais importantes de Deus em toda a Bíblia. Princípio da primeira menção. Olha o que Deus disse. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Vamos dizer bem forte isso aqui. Repita após mim. Mas eu vou te pedir para você falar bem alto, ok? Eu vou ler da nova versão da tradução da linguagem de hoje. Ok? Repita aí após mim. O Senhor disse assim. Mais forte, diga: essa gente é um povo só. Mais alto: é um povo só. E todos falam. Mais alto: a mesma língua. Diga: isso que eles estão fazendo, olha o que Deus disse, diga bem alto, é apenas o começo. Agora aumenta o tom da voz, mas fala alto, diga assim: logo, tudo o que tentarem fazer não será impossível. Eles vão fazer. Olha o que Deus está dizendo. Eles são um e falam a mesma língua. Logo, tudo que eles tentarem fazer será possível. Eles são imparáveis. Em outras palavras, ele não falou o diabo, não tem diabo nesse texto. Ele falou: o diabo talvez pode parar eles. Não, ele diz: talvez a política pode parar eles, o sistema financeiro pode. Não está escrito isso. Ele disse: ninguém pode parar eles a não ser eu. Se eu não descer e parar, ninguém para. Se ele disse isso para quem estava fazendo mal, imagine para quem quer fazer o reino dos céus acontecer na terra. Olha bem para alguém e diga assim: se eu e você formos um e estivermos na mesma língua, nós somos imparáveis. Nada nos para, nada nos detém, nada para a sua prosperidade, nada para a minha prosperidade, nada para o seu crescimento, nada para o meu crescimento. A gente não tem que orar para Deus afastar a raiva do diabo, porque quem está no propósito de Deus, até a raiva do diabo coopera para isso, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que estão na visão de Deus. Então, o quarto benefício, oh meu Deus, está na visão, hein, varão? Pegou rápido, hein, valeu. O quarto benefício de você submeter uma visão maior do que a sua, é que olha o que Deus disse: vocês são imparáveis. Pare e pense comigo, olha aqui para mim. A gente deve ter 8 mil pessoas aqui. Quantas pessoas cabem no Maracanã? 83 mil? 83 mil, mais ou menos? Diziam que antigamente cabia mais, mas hoje, mais ou menos quanto? 70 mil. 70 mil. Olha bem para mim.
Você já parou para pensar que se todo mundo aqui tivesse a mesma visão e a mesma língua, é diferente visão de língua, eu vou te falar, mas se todos nós tivéssemos, a gente poderia encher o estádio do Maracanã um dia, não é com jovens crentes, é com não convertidos, e ganhar num só dia mais de 80 mil almas para Jesus. Sabe por que você não deu glória? Porque você não está na visão de Deus. Deus disse: se eu não descer para eles, nada embaixo será possível. Diga bem alto, levante a mão e diga assim: só Deus para um povo unido. Não, somente as mulheres, levanta a mão e diga bem alto aí: só Deus para um povo unido. Não, só os varões, vamos lá, bem alto: só Deus para um povo unido. Olha bem para mim, você já parou para pensar que se você e a tua esposa tivessem na mesma visão, aquela empresa que você está tentando construir tinha prosperado? Porque você é bom de venda, ela é boa de administração. Se o dom dela juntasse com o teu, vocês prosperavam mais? Mas porque vocês têm duas visões, tem divisão. O inimigo da visão é a divisão, duas visões no mesmo lugar. Eu não abro mão do meu ministério por conta da carreira dele. Não, eu não abro mão da minha carreira por conta do ministério dele. Às vezes você tem que abrir mão de visões pequenas para alcançar uma visão maior. Ok. Ouça bem o que eu vou te falar. Olhe bem para mim. O que eu espero é que você entenda que o diabo não te para. Deixa eu te dar uma diferença. Qual que é a diferença entre falar a mesma língua e ter a mesma visão? Olha isso aqui para mim. Alguns de vocês, bem baixinho, você tem a mesma visão que alguém do seu lado, mas você não entende ele. Vamos lá, a Bíblia diz que Deus confundiu eles. 1 Coríntios diz que Deus não é o autor da confusão. 1 Coríntios, Deus está falando, a Bíblia está dizendo o seguinte: que Deus não é o autor da desordem, né? A palavra ali no grego é desordem. Aqui não é desordem, aqui é mistura. Deus não é o Deus da desordem, mas Ele é o Deus que mistura. Deus confundiu a língua deles para que eles não continuassem fazendo mal. Agora olhe bem para mim. Quando Deus confundiu a língua deles, eles não se espalharam imediatamente. Não. Eles tentaram continuar construindo, mas perceberam algo errado. Um falou para o outro: me dá o tijolo. E o outro: hã? Eles estavam antes na mesma visão, e ainda estavam. Visão é você saber o fim do início. Qual que é a visão? Queremos uma torre. Entendimento, língua. O que precisa no próximo passo? Não basta falar a mesma língua. Tem gente que fala a mesma língua, mas não tem a mesma visão. Visão é o fim que você quer, língua é saber qual é o próximo passo. A gente quer um grande congresso, qual que é o próximo passo? Deus misturou o entendimento deles, não a visão. Eles ainda tinham a mesma visão: queremos a torre. Mas na hora de dar o próximo passo: me dá o tijolo. Hã? Me dá o tijolo. Hã? Me dá o tijolo. Hã? Na quarta vez ele pegou o tijolo e marretou a cabeça dele e morreu. Porque quando não existe entendimento, agressão gera, e você tem morte. O que isso quer dizer? Olhe bem para mim. E isso aqui, se não falou com você até agora, vai falar. Alguns de vocês entendem o seguinte: olhe bem para mim. Você tem a visão, só que você não fala a mesma língua. Língua significa eu não entendo. Eu sei, mas eu não entendo. Eu sei o fim que a gente quer, mas eu não entendo qual é o próximo passo. É hora de pôr tijolo ou pôr betume? Quando você não tem a mesma língua, você pede por uma coisa e recebe outra. Quando você não tem a mesma língua, o mesmo entendimento, você espera uma coisa e não recebe aquilo. Olhe bem para mim. Alguns de vocês não entendem que não basta ter a visão, você tem que falar a mesma língua. Qual que é o próximo passo para a gente ter o que a gente quer chegar? É hora de pôr betume? É hora de pôr tijolo? Você sabe por que o diabo é contra línguas estranhas? Meu Deus, agora só quem é espiritual vai entender. Porque línguas estranhas é o idioma mais perfeito. Porque você pensa que língua estranha é para você sentir poder. Não, língua estranha é para você edificar a si mesmo. Sabe o que significa edificar a si mesmo?
Quer dizer que quando você ora no Espírito, o Espírito que penetra nas profundezas de Deus, revela para você o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram. Deixa eu te falar uma coisa que pouca gente entende sobre falar em língua estranha e orar em língua estranha. Quando você ora em línguas, Deus te diz no Espírito o que fazer a seguir, qual é o próximo passo. Ele não te fala na mensagem, por quê? Porque Ele não vai usar uma palavra perfeita, mas com idioma impuro, palavra de homem impuro, para falar uma coisa preciosa. Por isso que Ele inventou línguas estranhas, porque línguas estranhas é um modo de você ter acesso a uma informação criptografada de ponta a ponta. Sai de Deus para mim, não passa para ninguém. Senhor, eu não sei o que eu faço no meu trabalho, e você erra porque você tem orado por 2 horas com entendimento. Se você orasse em 10 minutos com línguas, Ele revelava no teu espírito. Por que Ele vai revelar no Espírito? Porque é tão grande, tão louco, que se Ele não fazer o teu espírito acreditar, teu ouvido não acredita. O que Deus vai fazer é tão louco, tão maluco, que se Ele não fala no teu espírito, teu ouvido, teu olho não acredita. Aí Ele fala em línguas estranhas. Por quê? Porque eu queria que a gente fizesse uma oração agora só em línguas estranhas. Porque se todo mundo falasse a mesma língua, você ia ver como é que ia ser o congresso até o final dessa noite. Melhor, você ia ver como ia ter gente saindo daqui hoje com ideias, com estratégia. Alguém veio para cá se perguntando: Senhor, cadê a saída para o meu problema? E a saída estava do teu lado. É que você não conseguiu entender que somente orando em espírito eu te revelo aquilo que eu escondi, aquilo que o teu olho não viu. Eu vou te revelar a pessoa a quem procurar, vou te dizer o lugar aonde ir, vou te dizer a estratégia no qual usar. E aí você vai dizer: Senhor, estava na minha frente o tempo todo, como é que eu não vi? Porque você nunca entendeu que tem que falar a mesma língua. A visão mostra o fim, a língua mostra o próximo passo. Ok. Esse congresso tem que ser muito espiritual. A gente tem que trazer um momento forte de Deus aqui agora. Quem está sentindo Deus desde hoje, diga amém. Sabe, oh meu Deus, ok. Deixa eu te dar uma dica, só para você entender algo aqui. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Primeira coisa, onde estiverem 2 ou 3. Onde significa sempre haverá 2 ou 3. A Bíblia não diz se talvez você achar 2 ou 3, porque sempre terá 2 ou 3. Sempre terá pelo menos 2 ou 3 que concordem com você acerca de uma coisa. Não é tudo, mas é de uma. Eu não gosto do seu jeito, você não gosta do meu, mas a gente quer isso, vamos trabalhar junto. Porque Deus, Ele abençoa associações, sociedades, parcerias com a mesma visão. Não é com as mesmas visões. Você não tem que concordar com todo mundo. Se você concorda com uma coisa, eu não gostei do jeito que ele falou, mas você concorda que nós dois estamos tentando construir o reino de Deus aqui embaixo? Então concorde comigo, eu vou ajudar você. Olhe bem para mim. Sabe o que você tem que fazer a partir de hoje? Você tem que falar: Senhor, me mostra onde estão 2 ou 3 que vão me ajudar a montar o meu negócio. Me ajude a enxergar onde estão esses 2 ou 3 que vão abraçar a minha visão para o meu ministério. Porque tem 2 ou 3, eles podem não concordar com tudo, e eis o problema: você espera que eles concordem com tudo, e é com algo, não é com tudo, com algo. Sabe por que na igreja você tem que aprender a trabalhar com quem você não gosta de lidar? Porque você e ele têm uma visão por igual. Você quer que ele concorde com tudo, mas não dá. Meu irmão, você não constrói uma casa só com pedreiro. É preciso pedreiro, gesseiro, eletricista, arquiteto. Não dá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Olha bem para mim isso aqui. Agora eu vou te dar um segredo. Olha para mim. Eu sei que você está com poder, mas olha para mim, porque isso aqui vai te fazer entender mais. Olha para mim. Porque se você entender o que eu vou te falar agora, você não vai perder tempo investindo em pessoa errada. Eles se reuniram em um lugar só. Eu já devia ter terminado, mas quem está sendo bastante abençoado, diga um glória bem alto aí. Pastor Alessandro, eles não
Eles não chamaram os outros por telepatia. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Não, eles não fizeram telepatia. Como é que eles se reuniram todos na mesma visão? Eles uniram a mesma visão quando descobriam que todos falavam a mesma língua. Em outras palavras, está na visão? Tá? Vem. Está na visão? Tá. Vem me ajudar. Está na visão? Tá. Não está? Tudo bem. Fala a mesma língua, mas não está na visão. Vai para lá. Está na visão? Tá. Vem me ajudar. Está na visão? Tá. Vem me ajudar. Está na visão? Tá. Vem me ajudar. Não importa se você não gosta das outras coisas que eu penso. Está nessa visão? Tá. Vem me ajudar. Está na visão? Tá. Vem me ajudar. Está na visão? Tá. Em outras palavras, entenda isso aqui. O pior erro da liderança, palavra para todo líder de jovens aqui, o pior erro da liderança é ele deduzir o que está na cabeça do liderado. Eu acho que ele está na visão. É teu erro. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar esperando que ele faça algo que ele não vai fazer. Você esperava que ele estava te ajudando, ele não está te ajudando. Você tem que perguntar. Eu vou lhe falar uma coisa que eu quero que você entenda. Eu descobri isso depois de algum tempo, e eu perdi muito tempo. Eu descobri que pergunta às vezes ofende, mas não está ofendendo a pessoa. Está ofendendo, na verdade, é quem não é a minha pessoa. Porque se eu pergunto para você, você está na minha visão, você não tem que se sentir ofendido se você está na minha visão. Porque a minha pergunta, ela está me resguardando, porque eu sou uma fonte esgotável. Inesgotável é Deus. Eu sou limitado, eu tenho limite. Eu não posso ficar insistindo em uma pessoa, me ajuda, não dá. Como é que eu faço para saber se eu insisto nela ou não? Simples. Ele fala a tua língua, ou seja, ele te entende. Ele entende o que você pede. Ele entende o que você fala. Hoje faz o culto assim. Era 3 hinos da harpa hoje na programação. Canta um. O ofertório faz no fim. Ele entende o que você fala. Já percebeu que você pede uma coisa para uma pessoa e essa pessoa traz outra? Não entende. Então não basta ter a visão, saber o fim que você quer chegar. Você tem que entender qual que é o próximo passo. Não fique tentando deduzir. Olhe bem para mim. Não tente deduzir que quem está do teu lado está na visão e na língua. Pergunte. Esses dias lá em Campinas eu comecei a perguntar para um monte de pastor: qual foi a última mensagem que eu preguei? Agora foi a mensagem que eu preguei. Eu descobri que um monte de gente estava na visão e não tinha língua. Eles ouviram o que eu preguei, mas não souberam dizer o que eu preguei. Já viu aquela pessoa que ouve a mensagem, mas no final das contas ela sabe o que você pregou, mas não sabe o que você pregou? Ela posta uma frase que você não falou, mas tentou dizer o que você falou, mas você não falou aquilo ali não. Quanto mais você fala, menos tempo você perde. Eu sei que isso aqui não vale muito para alguém, mas estou falando para alguém que você não quer perder mais tempo tentando investir em gente errada. Jesus deu uma solução. Jesus disse: eu vou ensinar para você como que você não perde tempo tentando executar a sua visão. Eu vou terminar com isso agora e a gente vai orar. Prepara um louvor. Jesus disse: eu vou te ensinar como que você constrói a sua visão sem perder tempo. Jesus chamou os 70, deu poder aos 70 e falou: ide, expulsai demônios, curai enfermos, pregai o reino. Antes deles irem, ele falou: peraí, vem para cá. Não saiam fazendo isso em qualquer lugar não. Olha bem para mim. Não dê início ao que você quer fazer em qualquer lugar. O que você tem é muito valioso e você tem pouco tempo e pouca saúde. Não perde tempo em qualquer lugar. Como é que eu sei? Olha o que Jesus disse: quando chegarem numa casa, gritem do lado de fora: paz! Se tiver alguém lá dentro que é filho da paz, ele vai gritar: paz! Aí pode entrar e expulsar demônios, curar enfermos e pregar o reino. Em outras palavras, quando você chegarem na frente de uma casa, digam bem alto a visão. E se alguém lá dentro está na visão, ele vai abraçar e a visão vai falar: pode entrar. Você não entendeu? Ai, eles não entenderam o meu projeto. Vou explicar de novo. Não tenta. Quem tem visão entende o projeto em 5 minutos de apresentação. Você não entendeu?
Ah, eles não entenderam o que eu quis falar. Deixa eu tentar de novo. Quem tem visão entende em 2 minutos o que você fala. É mesmo? Entendi. Assim. Em outras palavras, não insista aonde você foi rejeitado. Não é que você é ruim, eles que são ruins, eles que não entenderam a visão. Vá para o próximo, pregue o evangelho para o próximo. Irmão, tem gente que não adianta você pregar, ele não vai aceitar Jesus. Jesus diz que a Bíblia diz, Deus entregou eles ao endurecimento do seu coração. Não adianta você pregar, ele não vai ser salvo. Aí sabe qual que é o nosso erro? A gente pega um jovem, um crente, e a gente está tentando falar com ele e ganhar ele. Só que o tempo que a gente tinha gastado com um, a gente tinha ganhado 30. Porque, ok, eu já terminei. O que eu quero que você entenda é: quem fala a mesma língua vai abraçar a visão. Você quer ver só? São 12:16. Vamos tentar fazer oração em línguas estranhas por pelo menos 4 minutos. Você vai ver quem é que está na visão e quem não tem a mesma língua. O que vai acontecer, pastor? Meu irmão, eu não vou forçar uma coisa que é o Espírito que faz. Mas existem benefícios para você se submeter a uma visão maior. Esvazia a sua mão, põe teu celular no bolso, põe o que tiver no banco. Ninguém vai te roubar. Dá a mão para quem está do seu lado, não faça mais nada. Sentado ou de pé, do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. 2 minutos. Ninguém vai cantar por 2 minutos só. Ore em línguas estranhas. Eu sei que você não ora em línguas. Você fala quando sente o pregador aumentar a voz e gritar. Você não sabe o que é língua estranha. Por 2 minutos, ore em línguas estranhas. Feche o seu olho, segure a mão de alguém. Ore, abre a sua boca. Ore em línguas estranhas. Ore em outras línguas, fale com o Espírito. Você não sabe, mas tem gente que está recebendo confirmação de Deus, visão de Deus. Fale mais alto, ore alto em línguas estranhas. Não fale com entendimento, só ore em línguas. Se você está na visão e está entendendo o que eu estou falando, ore em línguas, outras línguas. Fale a língua que é perfeita, a língua que é divina. Alguém aqui vai ser renovado, alguém será transformado, tocado. Eu estou falando sério, alguém aqui, antes de dormir, quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te mostrar algo, porque você tirou um período de oração na mesma língua, e aí agora você está apto para viver a mesma visão. Ore bem alto, eu sei que você faz melhor do que isso. Teriarama Choriarabaka Toyoroboshiarabakaya Shayarabaka Siarabaka Toroboshiaraka Mandayaraba Suriarabaka Teriamama Shoranamaya Kaya Shete Yaraba Churiarabaka Toroboshiaka Turiabashuria Dabashuria Darabashuria Rabakataramaya Teriarabashuria Rabakatarabasharabakaya Tarabashuria rabashuria rabakataramananaya shaya. Teriarabashataramaya. Estende mais 1 minuto. Karabashuria rabakaye. Ayashete kamashotai. Ayeshedekeia. Aumenta a intensidade. Quando a adoração sobe, bênçãos descem. Quando línguas sobem, respostas descem. Quando você liga em Deus, Deus liga em você. Deus está te revelando agora o que você não viu, o que você não ouviu. Tarabashori arabakadaramachatarabakai. Teyarabasuri arabakatarayabakashoterebakaya. Haravashuri anamakaia. Deus não vai deixar você sair daqui enquanto você não entender isso. Eu te quero na mesma visão e na mesma língua. Eu te quero na mesma visão e na mesma língua, no mesmo idioma. Se você falasse melhor comigo, eu falava melhor com você. Se você falasse melhor comigo, eu me revelava melhor para você. Se você se comunicasse melhor comigo, eu me comunicava melhor com
Vou pedir para o pastor Samuel Marques. Vem aqui orar a Deus. Continue orando, continue orando. Continue orando. Continue orando. Ó Deus.